bem-vindos ao nosso Pode Sim. Hoje vamos ter um tema bem interessante, né? Hoje está aqui conosco, né, o Kim, a Ruth, o Rui e os amigos espirituais para estudar esse tema. Vamos falar sobre o Estado Islâmico, né? O que é o resumo do Estado Islâmico? Eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Eu pesquisei algumas coisas na mídia, mas não encontrei um resumo que agradasse, que fosse completo e sintético. Mas o Estado Islâmico é um grupo terrorista, realmente terrorista, que já ocupou 40% da Síria, que não é um país pequeno, que está dominando várias reservas de petróleo, e ocupou uma parte muito significativa do Iraque, né? Era um grupo aliado à Al-Qaeda, brigaram, né? Tem lá o seu chefe, que diz, né, só para variar, que ele é descendente de Maomé, né? É um pretexto a mais, obviamente não tem nada comprovado. Radicais, né? E o que é que eles fazem? Né? O que é que eles fazem? Eles são um grupo muçulmano radical, só que eles executam pessoas de uma maneira absolutamente cruel, né? E mandam a execução filmada para a mídia internacional. Então já tem várias pessoas que foram executadas, eles filmam muito bem, tem toda uma direção de filmagem, uma coisa feita com qualidade cinematográfica, é um plano de marketing, na verdade, macabro. Outra cena que eu vi, eles tocando fogo numa pessoa, colocam a pessoa numa jaula e incendeiam, degolam, enfim, e vão mudando para chocar mais. E eliminam também a cultura, né? Já destruíram cidades históricas, já fizeram muitas coisas abalando também a parte de história do povo, né? Sim. Em nome de um certo fanatismo religioso. Bem, e assim, eles usam todas essas táticas macabras, né? Calcula-se que existam 2 mulheres em situação de escravidão sexual, né? E há também relatos de organizações de direitos humanos de crianças que são sistematicamente estupradas e vendidas como escravas. Então, é algo bastante cruel e assim, especificamente, eles fazem questão de mostrar isso. Então não é nem algo que se desconfia, alguém viu, foi descoberto, não. Eles fazem a filmagem. É o plano de marketing deles, a divulgação para conseguir mais pessoas para. Isso, e a maneira de, por incrível que pareça, eles estão conseguindo. Conseguem. Incrível, dizer, mas. É um apelo realmente, assim, é algo das trevas estruturado. Expandir o medo também, né? Expandir o medo. Exatamente. De um lado, eles expandem o medo, e do outro convocam pessoas que sintonizam com aquilo. Tem muita gente. Então, hoje esse grupo se calcula em torno de 30 mil pessoas. É um exército pago. E aí a gente tem que começar a entender o que é isso, porque assim, existem 2 grupos islâmicos, né, que seguem o Corão, instituído por Maomé. Os xiitas e os sunitas. Os sunitas, historicamente, sempre foram os mais tolerantes e a grande maioria dos muçulmanos. Só que esse grupo é sunita. É um grupo desse que sai de um grupo que não é radical. Por que é importante entender isso? Porque a gente vai começar a ver que, na verdade, não se trata de nada. Aqui a religião, no final das contas, é apenas uma desculpa. Pretexto. É o pretexto, exatamente. É o pretexto para se instalar determinadas situações que são regimes que a gente que conhece a vida espiritual sabe que impera nas zonas inferiores. Então, é uma tentativa de importação de um modelo das regiões espirituais mais inferiores do planeta, né? André Luiz narra isso, né, em vários livros. Eu lembro agora do Missionários da Luz, onde eles vão fazer um resgate em zonas muito atrasadas. E um dos espíritos que eles vão ajudar é um espírito que fazia 5.000 anos que não ia sequer para uma colônia espiritual. Ele reencarnava na Terra, fazia as maldades dele, desencarnava, já ia para a região inferior. Então, assim, são espíritos realmente profundamente vinculados às práticas de maldade.
Posso cortar? Tá, pode sim. Você falou aí que era 5 mil anos encarnando, indo para regiões inferiores e voltando a encarnar. Isso. Teoricamente não deveria ter um período após passar por uma zona inferior, estar numa colônia, ter algum encaminhamento mais lúcido para voltar a reencarnar? Não obrigatoriamente, dependendo da situação do espírito, não. Às vezes o espírito está tão empedernido, numa situação tão grosseira, que a melhor estratégia para ajudá-lo é ele vir para um corpo físico. Até porque para muitos, e aí é curioso, a encarnação é como se ele tivesse um ambiente mais elevado. Porque ele vive num ambiente tão grosseiro que a própria Terra se torna relativamente um ambiente mais elevado. Entendi. E ele não assimilaria, né? E aí tem que ver cada caso, não assimilaria, ou não iria querer, ou não tem mérito, porque algum mérito tem que ter, ou não tem ninguém que intervenha. Então, cada caso vai ser um caso. Certo. E esse espírito, por exemplo, que o André Luiz vai ajudar a resgatar, que vem um espírito elevadíssimo da região superior, que está conduzindo o processo, é Gregório, salvo engano, faz tempo que eu li, gente, mas eu acho que é Gregório o nome desse espírito, e tem um espírito elevadíssimo, que foi mãe, etc, e que vai intervir para a reencarnação dele. Então o livro é todo esse processo. E aí, não vou contar o livro, mas se der certo, ele já reencarna imediatamente. Entendi. Então, não obrigatoriamente não obrigatoriamente é o currículo do André Luiz, digamos, né? Vai pro umbral e depois... Porque o umbral é uma região de sofrimento. Mas não é, no caso do André Luiz, não é um espírito mau, é um espírito que foi na época dele, gente, né? Não estou falando mal de ninguém. Teve uma vida irresponsável do ponto de vista espiritual. Ele foi para a região de sofrimento. É diferente de um espírito como esses que lideram o movimento do Estado Islâmico. São espíritos... Que tem uma essência má, né? Não sei uma essência, mas são espíritos extremamente arregados no mal, né? Que já estão fazendo mal. Tem um condicionamento profundo no mal. São inteligentes, sabem que estão fazendo mal, querem continuar fazendo. E aí, ao se estudar como que se formou, né, um grupo tão poderoso, né, que hoje tem uma influência em cerca de 8 milhões de pessoas, né, o grupo é pequeno, mas ele domina uma região, né, que calcula-se aí em torno de 8 milhões de pessoas, impondo uma visão absolutamente radical, né, da interpretação do islamismo, cruel, com mortes, com execuções, como tudo que a gente falou, né? E aí a gente tem que tentar entender isso, porque um dos objetivos desse programa é quebrar essa visão que às vezes alguns setores da mídia passam, de que não, o problema é porque eles são fanáticos do islamismo. Não é. Eu vou falar várias coisas para provar isso. Primeiro, como é que esse grupo surge? Esse grupo surge por conta da guerra do Iraque. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, e aí assim, eu vou ser bem objetivo, né, por conta do tempo. Na época que a guerra foi declarada, todos os especialistas, ou a grande maioria dos especialistas sérios foram contra, porque todo mundo sabia que não ia resolver e ia piorar. Né? Fato. Criou-se uma mentira de que se tinham informações essenciais que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa que até hoje não encontraram. Então foi uma guerra baseada em dados mentirosos. O próprio Colin Powell, que talvez uma das pessoas sérias envolvidas, deu uma entrevista depois, que eu assisti, dizendo que ele tinha sido enganado, inclusive, porque ele acreditava. Né? Porque vários informantes, já combinado com uma outra turma, fez. Aí se pergunta, por que é que se faz uma guerra dessa? Primeira questão. Eu vou colocar aqui um link, gente. Eu prometi do outro, não coloquei, mas eu coloco. Pode procurar agora, que está aí no blog, de um colunista norte-americano, está com legenda. Em 2003, ele escreveu um artigo dizendo o que ia acontecer. E é exatamente isso. Ele só não fala o motivo, talvez porque ele está lá nos Estados Unidos. É um renomado escritor, educador e especialista em relações internacionais. Então eu vou colocar para vocês Mark Dune, o nome dele, Mark Dube. Tá com legenda bem legal, são poucos minutos. E ele vai colocar tudo isso, então já era sabido. Por que você faz uma guerra que você sabe que vai dar errado? Por quê? Né? E aí a gente começa a entender que as trevas se alimentam dos dois lados. Indústria armamentista. Quando os Estados Unidos declarou a guerra, eles disseram que iam gastar 50 bilhões. Teve um
cara da equipe do governo Bush que disse que talvez chegasse a 200 bilhões. Sabe quanto custou essa guerra? Mais de 4 trilhões de dólares. Quem diz isso? Um senhor chamado Stiglitz escreveu um livro sobre isso, é Nobel de Economia, então ele sabe fazer conta. E ele não é, né? Não é um fanático, é um cara muito bom. E ele, inclusive o título do livro dele em inglês é, né, A Guerra de Mais de 4 trilhões de dólares. Se a gente quer ter uma noção que são 4 trilhões de dólares, com esse dinheiro você alfabetizava todo mundo no planeta e acabava com a fome para sempre na Terra e ainda sobrava muito dinheiro. Só para a gente ter ideia do que é o volume de dinheiro envolvido nisso. O PIB do Brasil, o que o Brasil produz no ano todinho, não dá isso. Você tem 4 países no mundo que tem essa produção anual de riqueza. É algo assustador em termos de número. Então nós estamos falando da máfia mais poderosa do planeta. Então é a única justificativa que se tem para essa guerra. E aí a gente começa a entender que essa guerra foi feita, infelizmente, por cristãos, para começar. Né? Porque o Bush e a turma lá se declara cristã, pelo menos no nome, obviamente. Foram para o Iraque, gastaram isso na guerra. Quanto é que gastaram para reconstruir o Iraque? 0 quase. Proporcionalmente insignificante. Você vai para um país, você destrói tudo, você violenta as mulheres, você agride e você vai embora e deixa uma situação de miséria. E de caos. Política econômica e tudo, né? Não tem emprego, não tem comida, não tem água, não tem... Quer dizer, você deixa uma situação de caos. Carlos, só interrompendo, ainda não entendi. Fizeram uma guerra para gastar dinheiro? Sim, a guerra do Iraque. A invasão dos Estados Unidos do Iraque, a única... Não é para gastar dinheiro, né? É para a indústria armamentista vender arma e ganhar dinheiro. Entendi. O dinheiro foi gasto dos contribuintes norte-americanos e foi faturado por 10, 12 grandes empresas. Que o Bush é do conselho delas, você sabe por quê, não se imagina que o Bush pai é do conselho delas e tal. Porque todos os motivos para a guerra não se comprovaram falsos. E agora o Bush irmão quer entrar também, né? Entendeu? Então, assim, a confusão está lá. Então, o que acontece é muito dinheiro. Então, você faz a guerra, destrói o país e vai embora. Como é que essas pessoas ficam? Jovens que os pais morreram, que a mãe morreu, que o irmão morreu e etc, etc. Quer dizer, você causa uma mágoa profunda. Imagine alguém chegar no seu país, destruir, matar pessoas que você ama, deixar uma situação totalmente caótica e vai embora, dizendo que lhe libertou e que lhe salvou. E ainda mais isso, né? Porque foi uma guerra em nome da... Óbvio que as trevas usam o nome bonito, né? Em nome da liberdade, da democracia e tal. Então, a grande questão central é essa. Você vai para um país, destrói ele e vai embora. Então, você cria um espaço, né? Para que aqueles que ficam excessivamente revoltados serem recrutados. Então começa aí a gente entender a história. E é legal nesse vídeo que vai estar aqui no blog, que esse pensador, esse intelectual norte-americano diz o seguinte, palavras dele, só olha lá, esse filho é nosso. Ele diz, nós criamos isso. É muito interessante, né? Não é uma acusação de força. Ele diz, nós criamos esse clima de ódio, nós criamos esse clima de maldade. Então, essa é a primeira questão. Esse grupo explora. Agora, uma questão também preocupante é o seguinte. Desses 30 mil, calcula-se que 15 mil vieram de outros países para lá. E desses 30 mil, de 3 a 4 mil são europeus que se alistam. Sim. Europeus, que muitos nunca ouviram falar no Islã. Eu vi uma entrevista de uma pesquisadora e ela pegou o caso de 2 britânicos que foram lá se alistar e acabaram sendo presos e foram fazer uma pesquisa toda da vida dele. Eles tinham, antes de embarcar, comprado um livro, Introdução Elementar ao Islamismo, que eles não sabiam nem o que era. Não sabiam nem o que era. E aí a gente vê que o problema é emocional. Ele quer estar em algum lugar, ele quer alguma aventura macabra,
E homens e mulheres, semana passada foram presos 2 franceses indo para lá, porque aí está uma polêmica agora, se deve prender, se não deve, porque é um número significativo de europeus que não tem o menor vínculo com o islamismo e simplesmente querem viver aquilo ali. Então a gente vê que o problema não é, né, o texto, não é o texto do Corão. O islamismo é usado como um justificativo. Como nós, cristãos, na Idade Média, usamos o cristianismo. O que eu estava pensando era o seguinte: se nós somos capazes do Evangelho tirar a cruzada, tirar a Inquisição, tirar a tortura, como é que a gente vai falar mal dos outros? É o primeiro ponto, né? Assim, só para a gente situar essa questão que é complexa. A gente está pintando as linhas gerais. Acho que é importante estar atento, né? Tem muita gente sofrendo com isso. Tem um documentário que foi filmado pelas próprias pessoas, né? Foi um repórter norte-americano, mas que mostrou um pouco o dia a dia desse Estado Islâmico. E a gente vê, tem um depoimento lá de um homem, já deve ter seus 35, 40 anos, quando ele começa a falar a raiva que ele tem nos Estados Unidos, ele começa a chorar e começa a dizer: nós também faremos com que seus filhos sejam órfãos. E aí a gente vê a dor e o desespero. Justifica o que ele está fazendo? Não, mas é importante entender. Importante entender os dois lados. E importante entender agora, fica a questão: o que é que o Espiritismo e os Espíritas podem fazer isso? E já pergunta outra questão: por que é que nós estamos falando isso no programa espírita? E aí, gente, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Eu acho que tudo está interligado, né? O que é que nós podemos... Primeiro, por que é que a gente está falando disso? Alguém chuta? Resposta. Acho que tem muito a ver com o sentimento, uma ligação muito a ver com o emocional, o que fez essas pessoas sentirem, o que essa guerra trouxe, o que gerou nas pessoas, gerou essa raiva a ponto de criar um grupo terrorista. E por que a gente está falando isso no programa espírita? Sabe qual foi a primeira resposta que eu tive? Quer falar? Eu acho que a gente está falando isso aqui pelo fato de, como espíritas e também como cristãos, a gente tem que entender o sofrimento do outro, tem que também se conhecer um pouco mais para avaliar e reavaliar todas as posições, independente de crença, independente de sexo, independente de qualquer outra coisa. Então, acho que é uma maneira da gente ver radicais ditos islâmicos se degladiando com ditos cristãos americanos, para entender como é que o mundo gira e discutir isso de uma maneira clara e perceber que, independente de uma religião ou alguma coisa, a gente é espírito, a gente é irmão, e a gente tem que também tentar se ajudar um ao outro. Eu acho que é mais ou menos isso. E é legal você falar isso porque é o seguinte: os muçulmanos não radicais são profundamente perseguidos por eles. Nesse documentário, mostra, inclusive, eles explodindo uma mesquita, um templo muçulmano, de um grupo muçulmano que não era radical. A gente vê que é um problema, não é só do rótulo. Quer dizer, eles são oriundos dos sunitas, que não são os radicais. Exatamente. Né? Não, porque existe uma rixa entre os sunitas e os xiitas. Mas quem está fazendo o Estado Islâmico são os sunitas, que historicamente não eram radicais. Não é radical. E eles estão atacando sunitas e xiitas que não estão apoiando. Que é o mais bizarro. Então aí a gente começa a ver que não é só uma questão da religião, né? De dizer, eu sou. Nesse documentário tem eles destruindo, explodindo um templo muçulmano. E aí o templo católico eles aproveitaram para transformar no templo muçulmano e pegaram o templo muçulmano dos não radicais e explodiram. Aí a gente começa a ver que na verdade é uma lógica das trevas, é uma lógica do fanatismo, é uma lógica da maldade. E olha como se alimenta. A lógica das trevas, da maldade da indústria bélica norte-americana alimenta e estimula a lógica das trevas e da maldade desses muçulmanos que estão usando o Corão erradamente. Da mesma maneira que esse grupo que se diz cristão também não está seguindo o cristianismo. Então, falsos cristãos e falsos muçulmanos
É a mesma coisa lá. Alimentando. Quer dizer, é um sistema que se alimenta, porque aí agora eles estão mobilizando mais gente, aí os Estados Unidos ataca mais uma vez, e é interessante que nesse debate poucas pessoas falam o óbvio. Por que é que não gasta pelo menos o mesmo que gastou para destruir, para reconstruir? Você tem dinheiro para mandar matar e não tem dinheiro para construir um hospital, não tem dinheiro para construir uma escola, não tem dinheiro para garantir o abastecimento mínimo de alimento. E aí, mas assim, quando eu me perguntei isso, o que me veio foi uma lembrança do Eurípides. Quando eu me perguntei assim, por que é que o Eurípides, em Sacramento, né, que naquela época era uma cidade isoladíssima, né, desculpa o termo fim de mundo, né, começo do século XX, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone, o Eurípides parava sua aula de português, de matemática, saía do corpo, ia na Europa ver o que estava acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial, voltava e contava para os alunos. Disse, ora, o Eurípides ele teria acesso aos pontos superiores porque ele é de lá, né? Se ele se desdobrasse, fosse na casa dele, no plano espiritual, ia ter coisas belíssimas para contar. Simples, não? Estava lá, vi a Terra, fui lá no outro planeta e tal. Só que ele fazia questão de ver uma guerra, né? E vinha compartilhar, quer dizer, talvez isso nos ensine que nós estamos nesse mundo, que a gente tem que se preocupar com os problemas desse mundo, que espiritualidade não é fugir da nossa realidade do dia a dia, né? E depois eu me perguntei, o que é que nós objetivamente poderíamos fazer numa situação dessa? Como é que a gente ajuda? Né? Como é que a gente ajuda? Como é que a pátria do Evangelho, né, em projeto, e se Deus quiser um dia a gente faz isso em fato, pode ajudar numa situação dessa? A gente pode fazer uma reflexão enquanto povo, né, mas essa reflexão eu vou deixar para o próximo programa, porque a gente vai falar um pouco dessa coisa mais da fome, sair uns relatórios interessantes sobre a questão da fome no mundo. Mas, enquanto espíritas, o que é que nós poderíamos fazer objetivamente? Existem coisas que, salvo exceção, são os espíritas que têm o know-how. Eu não sei se não fazer, a gente não faz, que eu saiba. Você já pensou a estrutura espiritual que está por trás de um conflito desse? Bezerra de Menezes insiste nesse ponto, tanto em comunicações que ele dá ao longo do movimento espírita, quanto através da Ivone Pereira. Ele diz o seguinte, que nós, espíritas, não temos noção de quando a gente socorre um líder das trevas, quantas pessoas a gente ajuda. Um espírito. Né? Agora, e se nós tivéssemos reuniões capazes de dar um suporte espiritual para atender os espíritos que direcionam o trabalho desse? Né? De qualquer nível, o chefe, não dá, mas pelo menos os soldados, pelo menos aqueles que são intermediários, o que cada um consegue. E aí a gente vê a visão do Eurípides e talvez a nossa pouca visão de hoje. Será que a gente realmente acredita nisso? Né? Assim, vamos pegar 10, 15, 30 grupos de pessoas que têm uma história na mediunidade, que de fato conheçam e tal, e vamos chamar os espíritos superiores e perguntar, estamos aqui, vocês querem? Se estiver preparado, eles vão querer. Vamos chamar esse pessoal, vamos conversar. Eurípides passou 1 ano e tanto conversando com um espírito. Ele conversava, as conversas duravam mais de hora. O espírito vinha, incorporava, eles conversavam 1 hora, 2 horas e ia embora. Depois de 1 ano e pouco, depois de 1 ano e tanto, o espírito disse, tudo bem, eu vou pensar, vou me afastar do que eu faço, eu vou pensar. Era um grande líder das trevas. Na Primeira Guerra, isso? Alguma situação específica? Não, assim, infelizmente, né, o relato que a gente tem, não tem nenhum relato sobre o perfil desse espírito. Mas para o Eurípides ficar 1 ano e tanto conversando, hora, 1 hora e meia, 2 horas com o espírito,
né? Primeiro alguém difícil de convencer, né? Imagina o Eurípides, inteligente, uma vibração lá em cima e tal. E depois, para ele dedicar esse tempo, a gente imagina que era alguém. E aí, quando o Eurípides sofreu a perseguição da Igreja Católica, foi uma coisa curiosa, né? Que estava ameaçado de prisão, o espírito voltou, tinha assumido fazer até, voltou, incorporou no médio e disse: eu vou fazer uma revolução. E no meio do clima da revolução eu vou matar todo mundo que está ali perseguindo. É um espírito que sabia fazer as coisas. Então a gente vê que era um grande líder. E o Eurípides disse: não, meu irmão, você não vai fazer isso. Porque você tem que crescer para frente, não é para trás não. Já eram amigos, já havia uma amizade. Mas era a maneira que esse espírito tinha de mostrar amizade. Diz: olha, gratidão. Você me ajudou e o que eu sei é bater, eu vou pegar todo mundo. Porque eu vou criar um clima de revolução social e nesse clima eu sei direcionar quem eu quiser para pegar quem eu quero. Então, assim, é uma lição. Né? E aí eu fico me perguntando, vendo crianças sofrendo, vendo relatos de estupro sistemático, vendo crianças sendo vendidas como escravas sexuais, vendo pessoas sendo torturadas e degoladas, eles que mostram, então não é uma acusação de ninguém, eles fazem questão de divulgar isso na imprensa. Tem relatos de várias organizações não governamentais, como que observam direitos humanos, que fazem isso. Alguns repórteres brasileiros foram lá e também deram esse depoimento, né, que isso de fato está acontecendo. Então, não seria uma maneira adequada de começar a auxiliar? Né? Agora, tem que entender que a vida espiritual é algo de verdade, né? Não é uma teoria, é algo objetivo. Se a gente acredita que existem espíritos e a gente não tem condição de ir lá, por que não nos qualificarmos para isso? Né? Há uma pessoa que a gente sabe que fazia isso, está relatado, né? O Hermínio Miranda. Ele não cita nomes, etc., mas o Hermínio Miranda, o livro é indicadíssimo, né? Diálogo com as Sombras, né? Uma referência para quem quer pensar sobre isso. Ele vai dar alguns relatos de espíritas e líderes das trevas que eles conseguiram ajudar. É um trabalho longo, não é um espírito que desencarnou e está perdido andando dentro de casa, que você só precisa conversar um pouco e dizer: ó, você morreu, presta atenção, um abraço. Claro que isso é útil, mas é entender, é um outro tipo de trabalho, é um trabalho que com certeza daria grandes resultados. Mas é preciso entender que a realidade espiritual, ela não é uma realidade teórica, ela é tão real, tão objetiva, se a gente pode dizer assim, quanto a realidade material. Né? Porque influencia também, né? Influencia, amplia o ódio, amplia a revolta, né? Intui os líderes de um movimento como esse, porque a verdade é que os líderes desses movimentos estão todos desencarnados. As grandes inteligências que fazem isso acontecer, que fazem as coisas se encaixar, estão desencarnadas. E a grande maioria não tem sequer um instrumento teórico para entender o que a gente está falando aqui. Né? Quem é espírita, quem leu, quem participa de mediúnica tem uma noção que isso é possível. Porque muitos de nós já passamos por isso na pele. Está super mal, de repente o espírito se comunica e você fica bom. Quer dizer, se acontece com a gente, por que não acontece com os outros? Então, se nós pudéssemos fazer, né, uma parceria, agora, isso é para quem quer muito, né? Para quem tem uma, né, não é algo fácil, não é algo que com poucos anos de mediunidade se deve fazer. E aí a gente volta ao ponto central do cristianismo, né? É o sacrifício pelo outro. Eu estou disposto a ter uma vida de sacrifício para que eu possa colaborar para evitar o sofrimento dessas crianças que estão sendo violentadas sistematicamente, né? Eu quero me qualificar para ser uma pessoa que vai amenizar esse sofrimento e evitar muitos. Né? E não é uma coisa de show, é uma coisa de vida, de dia a dia, de se estruturar. Então, eu penso que seria uma forma, né, aliado às vibrações, mas eu acho que esse instrumento mais direto, que nós temos, nós não usamos, mas que nós temos. Ninguém pode, né, espírita, que conheça e tal, não pode negar isso, não pode dizer que isso é uma fantasia. Mas tem que realmente entender de mediunidade, tem que ter convicção, né, não é uma ideia vaga, para que uma intervenção como essa pudesse ser feita.
fica a semente. Eu realmente acredito que as novas gerações farão isso, né? Pessoas que vão de fato se qualificar. Serve para tudo. Serve para guerra, serve para lidar com vício, serve para, né, o tráfico de drogas, que enfim, não sei se é pior ou tão ruim quanto o tráfico de armas, o tráfico humano, etc, etc. Será que não tem por trás uma indução espiritual? Eu vi a foto, uma jovem, nova, você olha assim, bonita, jovem, que foi para lá, foi se aliar ao exército do Estado Islâmico. Sabe-se Deus o que passou por lá, né? O que vai passar. Mas assim, há um elemento de vazio existencial, né? De falta de espiritualidade, de fuga da vida, que se associa, que pode se associar claramente com a influência espiritual negativa. E a pessoa vê aquilo ali, começa o obsessor, olha que lindo, que maravilhoso, e quando ela se der conta, tá lá no meio, não sai mais, óbvio, né? Não é um lugar que você vai e diz, mudei de ideia, fiquei aqui 6 meses, não gostei, ou essa semana foi muito cansativo, vou lá em casa pensar. Não existe, né? Não existe. Bem, gente, é isso, né? No próximo programa a gente vai falar um pouco sobre o papel do Brasil no mundo e, em particular, que foi um tema que me chamou a atenção, sobre a fome, né? Quando eu vi que o dinheiro dessa guerra dava para acabar com a fome no mundo e fazer outras coisas, eu descobri que é relativamente barato acabar com a fome no mundo. Mas eu vou trazer os dados da ONU, né? Já estou com os dados aqui, mas a gente vai conversar um pouco isso. Quanto é que custa para acabar com a fome no planeta? E 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta. Gente, nós somos muito egoístas. Uma pessoa em cada 7 passa fome. E é incrivelmente barato resolver isso. E a quantidade de alimentos incrivelmente barato. Estragado. 30% dos alimentos vão estragar para começar. Então assim, é incrível. Até se pegasse todos os jogadores de um clube europeu e doasse o seu salário, acabava. Vamos falar disso no próximo. Eu trago os números pra gente, né, ver um pouco isso. Ok, tudo bem? Então, para a nossa segunda parte. Faz a prece, Rui. Deus, ilumina nossos corações, para que possamos realmente sentir toda a dor, todo o sofrimento existente no mundo, possamos sentir de maneira ativa e buscar encontrar soluções. Obrigado pela reunião de hoje, pela discussão que fez transparecer algo nítido aos nossos olhos e que até o momento a gente não conseguiu enxergar. Obrigado e assim seja. Que a paz do Cristo ilumine os nossos corações, nos dando a confiança, a coragem, o destemor necessário para que nos tornemos, neste século, verdadeiros cristãos. Coloco-me à disposição para os questionamentos relativos ao tema estudado. Não sei nem como fazer essa pergunta, mas será que não podia ter como ser evitado ter chegado a esse ponto que está tão crítico? Será que podia ter sido evitado de alguma maneira? Tipo, assim, será que nós espíritas poderíamos ter evitado esse tipo de catástrofe que está acontecendo agora? Se o Brasil fosse cristão, sim. Se os cristãos verdadeiros se unissem, compreendendo a realidade social e espiritual, centenas de guerras e tragédias seriam evitadas. Mas para isso, cara amiga, necessário seria doação, abnegação, sacrifício. Lembremos dos primeiros cristãos que transformaram a vida de milhões.
Nem sempre se evita tudo, mas se ameniza profundamente. Claro que falamos em tese, pois cada situação poderia ser transformada, algumas evitadas, outras minimizadas ao extremo. Certamente, a união verdadeira dos cristãos, a mobilização equilibrada, mas evidente, contra as guerras, que se houvesse um empenho na educação diária, se os cristãos compreendessem, amiga, o poder da prece, o mundo já seria diferente. Se os cristãos orassem com fervor e devoção, com a alma elevada ao Pai, buscando força e compreensão, tudo seria diferente. É preciso entender que quando se fala de realidade espiritual, não falamos de rótulos. Que importam os rótulos? Importa um coração que ame. Existem espíritos iluminados que admiramos em profundidade, ligados ao islamismo. Irmãos credores de nossa admiração, que ficariam profundamente felizes se pudessem comparecer nas reuniões cristãs da Pátria do Evangelho para mobilizar energias e médiuns para socorrer aqueles que sofrem e que estão mais ligados aos corações deles. É possível alterar a realidade. Observai a história de tantos que vêm no centro espírita, que recebem tratamento adequado e possuem uma vida diferenciada. Assim deverá ser com os povos, pois se o Brasil não for capaz, pela sua abnegação e o seu sacrifício, tocar o coração de outros povos, de que servirá o título Pátria do Evangelho? O que é o verdadeiro cristão, senão aquele que cultiva o amor em outros corações, sacrificando-se a si mesmo? Mas precisamos de trabalhadores conscientes. Precisamos de trabalhadores destemidos. E o destemor nada mais é do que a confiança no Mestre. O destemor nada mais é do que a convicção profunda: Jesus está comigo. Ele me protegerá. Mestre, estou aqui à tua disposição. Traze todos aqueles espíritos que tu queres que eu atenda. Não foi assim que o Mestre fez com Ananias? Ananias sabia que Saulo viria matá-lo. Aparece a Saulo no deserto. Manda-o entrar na cidade e aguardar. Aparece a Ananias e diz: vai até Saulo, o teu perseguidor, não explica mais nada. E Ananias vai e encontra-o e ampara-o. Onde a postura dos cristãos atuais, que não fazem isso? Por que não orar num momento mediúnico e falar: Senhor, estou à tua disposição, traze-me quem quiseres, quem eu devo ajudar? Mas muitos dizem: não, tenho medo, não quero lidar com isso. Ananias não sabia da conversão e foi procurar o doutor da lei que já assassinara Estevão. Essa é a diferença que queremos ressaltar nesse momento. Estou pensando aqui, são tantas guerras, né? A gente está comentando aí da guerra do Iraque, né? Dos Estados Unidos, do Estado Islâmico, dos muçulmanos, mas também tem a guerra mais antiga, né, de séculos e séculos, dos judeus e dos palestinos lá na faixa de Gaza. Então o negócio vem de muito antes. Então essa postura de verdadeiro cristão
carente, o planeta está carente já há muito tempo, né? Sim. As guerras surgem sempre da agressividade daqueles que se distanciam de Deus. Como aproximá-los? O que ensinou Jesus? Sacrificando-se. Não há outro caminho se quisermos cumprir a nossa missão de cristãos no mundo. Como Jesus aplacou o ódio de milhões, sacrificando-se. Como Jesus evitou que a terra estivesse hoje numa situação que seria intolerável, sacrificando-se. Como Jesus está convertendo a cada um de nós por meio do sacrifício. Entendamos a mensagem poderosa da cruz. Somente quando nós sacrificarmos a nossa arrogância, a nossa maldade e o nosso egoísmo, seremos capazes de auxiliar aqueles que estão envoltos em tantas guerras. Mas quando se pensa, meu amigo, que o cristianismo nos propõe apenas determinadas frequências e instituições ditas espíritas, quando se pensa, meu amigo, que apenas uma oração sem ardor e palavras sem sentimento são suficientes, se ilude cada vez mais e se torna responsável pelo mal do mundo. Estamos num momento de decisão e não afirmamos nada novo, apenas lembramos que aqueles que não se dispõem a amar até o sacrifício são corresponsáveis por todas as violências que existem no planeta, porque não haverá mais tempo, porque nos tempos da transformação anuncia o Apocalipse. Terá que ser ou quente ou frio, o morno torna-se inaceitável, nos convocando simbolicamente ao ardor espiritual da devoção verdadeira. É preciso indagar-se. Desculpe minha pergunta, mas é necessário que seja colocada. Até que ponto o meu comodismo não alimenta o estupro de dezenas de crianças nessas regiões citadas? Não podemos ser neutros. A lei não permitirá mais. Ou acompanhamos essas notícias orando com fervor, doando as nossas vibrações de amparo e de consolo, ou estaremos vinculados àqueles que amam o ódio, a violência e a maldade. É a lição amarga, indispensável, para que cada um possa eleger-se ou tornar-se inútil para a obra do bem, segundo o livre-arbítrio de cada um. Alguma última questão? Ele procurou explicar durante o estudo, mas ia ser interessante. O que leva esses jovens de lugares distintos, de países distintos, a abandonarem suas famílias, as pessoas que amam, para se unir a um grupo desse tipo? O desespero, meu amigo, oriundo da falta do sentimento da presença de Deus em si mesmo. Onde os sites e blogs espíritas nas línguas europeias, que tem uma linguagem adequada para cultivar Deus no coração da juventude, meu irmão. O que vemos é a ousadia do mal e a quietude das águas infectas daqueles que se dizem obreiros do bem. Por isso somos responsáveis, sim.
A luz do Cristo está em nossas mãos. Que fazemos com ela? Por que nossa mensagem não está, pelo menos, disponível de maneira mais ampla para todos? Não falo apenas de conteúdo, falo de linguagem. Os fanáticos entregam a vida e certos cristãos doam poucas horas achando-se mártires. Não é contraditório, meu irmão? Os que dizem seguir a luz do mundo não têm tempo. Alguns se dizem excessivamente responsáveis. É preciso um exército de luz para pacificar as dores do mundo. E na obra do Cristo é necessário a busca de si mesmo para se tornar um bom servidor. O que fazemos hoje por esses jovens? Estudamos, meu amigo, inclusive a reação energética dos que se dizem cristãos quando eles veem essas notícias. E ficamos tristes, porque vemos um índice muito maior de pensamentos tais como fanáticos, loucos, de condenação. Poucos elevam com ardência o seu coração pedindo a Deus o amparo desses irmãos infelizes. E quase nenhum se pergunta: o que eu tenho a ver com isso? É meu irmão. O que eu posso fazer? Como eu poderia colaborar com meu pequeno grão, com a minha pequena migalha, com meu pequeno talento? Como, Senhor? Porque se essa pergunta fosse feita honestamente, teríamos sintonia para sugerir algo. Mas, infelizmente, não é a postura da maioria. Concluímos com a nossa mensagem de alerta, de amizade e de fraternidade. O Cristo veio ao mundo, não com o objetivo de exibir-se, de mostrar-se. O Cristo veio ao mundo porque ama a cada um de nós, a cada criança aprisionada, a cada adulto numa cela infecta que está desesperado, e também a cada um que nessa fase de loucura violenta seus irmãos. Não tenhamos dúvida. Seguir o Cristo significa aprender a amar a cada um desses espíritos. E amar segundo o Evangelho significa sacrificar-se para que o desconhecido sofra menos. Paz do vosso amigo e irmão em Cristo, Caibar.